livro é sobre Emma, mas agora nós chegamos ao Madame Bovary, o conceito em si, e ainda assim a burguesia não deixou de ser a protagonista dessa segunda parte. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias. Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós nos propomos a tratar de literatura partindo de todos os assuntos, temáticas, tópicos que Cervantes coloca, na verdade, no livro do Quixote. Mais especificamente, você se encontra no segundo episódio da jornada de leitura conjunta de Madame Bovary. Nós estamos lendo este livro no mês de abril. 2022 é um ano que nós vamos comemorar muitos marcos, muitos pontos importantes do modernismo. E mesmo essa obra não sendo de 1922, ela é de 1857, ela é uma das obras que permite a possibilidade de um novo tipo de literatura, um novo tipo de arte que o modernismo iria desenvolver. A segunda parte foi a maior de todas, ela é a mais extensa, né? Tem 15 capítulos. Para eu não me prender nos detalhes, perder aqui muito tempo, eu vou dividir a minha apresentação de hoje, de acordo com as anotações que eu fiz, em 3 partes. Na primeira parte, eu vou me dedicar a tudo que o Flaubert vai apresentar sobre ciência, críticas que ele vai estabelecer entre ciência e charlatanismo, ciência e fé, medicina, a parte biológica e a questão psíquica. O segundo ponto são os papéis da sociedade e a existência da mulher. E o terceiro, a ação humana sobre a influência do espaço. Esse livro acaba, né, compartilhando traços do naturalismo, também é um marco no realismo ocidental, e do que vai ser desenvolvido no modernismo posteriormente. Nós já começamos essa segunda parte também conhecendo vários dos personagens que vão estar recheando e sendo importantes para cada um desses episódios. O padre, a dona da pousada e o farmacêutico da cidade vai ter uma forte influência sobre o Charles Bovary, que é o médico, porque nós vimos já um dos pontos em relação à ciência e sociedade aqui. Esse farmacêutico, ele é criminoso, exerce alguns pontos da medicina, não sendo médico, já fugiu de uma cidade, já teve ordem de prisão decretada pelo rei. Esse personagem acaba sendo muito importante, tanto se nós lembrarmos que o outro título desse livro não é Madame Bovary, mas Costumes de Província. Todos esses personagens vão representar traços, tipos sociais, mas é interessante também para entender o tipo de sedução que o Charles vai possuir. A Emma vai começar os seus amores extraconjugais, vai começar a ser seduzida por amantes. No entanto, o Charles é seduzido, é levado na lábia desse homem que, na verdade, é um charlatão, fazendo com que ele, que já é um médico medíocre, tenha condutas não apropriadas. Tem até uma descrição quando a Emma fica doente, que diz assim que o Charles começa a suspeitar que ela tenha câncer. Só que a forma como o Flaubert descreve isso é quase como se o Charles tivesse o Google. E hoje qualquer sintoma, qualquer doença que você joga no Google é câncer, é algo terminal. O Charles tem essa percepção, tanto devido à sua mediocridade como o modo ainda incipiente como a medicina era exercida naquele momento, apesar de um boom científico muito grande. E essa influência é tal que o Charles vai fazer uma cirurgia indevida, né? É acabar inutilizando um dos membros de um osso. Há esse momento cirúrgico, há esse momento sobre anatomia, há outro momento sobre psiquiatria, mais ou menos, quando eles debatem sobre os livros, né? Quando a Emma fica convalescente, então os livros que ela deveria ou não poderiam ler, que estariam influenciando nisso. E entra a figura do padre, que vai ser outro grande embate nessa parte. Mais do que ciência e fé, é um embate entre as instituições, academia, ciência e igreja. Uma das frases polêmicas que o padre soltará é que, quando eles estão recriminando os livros de Emma e isso ter levado à sua doença, à sua loucura, por esse mesmo motivo que os protestantes são perigosos, porque eles leem a Bíblia, e os católicos não incentivam a leitura da Bíblia, porque leitura é algo perigoso, é algo que pode levar ao devaneio. E foi uma frase chocante, porque aqui nós já estamos na metade do século XIX. Estamos caminhando para o terceiro boom da Reforma Protestante. Muitas coisas já foram melhoradas e ainda assim tem essa retenção, né, da palavra, do poder da palavra, através do uso do texto religioso, né, do texto sagrado. O que tem total relação, novamente, com o Peter Gay, com a heresia. O próprio Flaubert vai usar esse termo, uma cena que, se eu não me engano, a Emma deixa cair chutando-se um livro de catecismo. E ele coloca essa atitude como algo herético, que não foi sem querer. Só que esses tipos de heresia vão ser
cometidos não só no âmbito religioso, né? Ele começa a destacar várias heresias, esse charlatanismo dentro da ciência, a forma como as pessoas vivem ali naquela sociedade, esses costumes de províncias que vão corrompendo a moral, também como heresias. Indo para o nosso segundo ponto, a relação da mulher, os papéis sociais, nós temos uma relação muito interessante que não é tão tratada, até porque a Emma foge desses papéis, que é a relação da maternidade. A Berthe vai ficar sob cuidados de uma ama de leite. Todas as relações que a Emma tem com a filha é somente quando a filha é simplesmente uma extensão dela. E todas as vezes que ela percebe que a Berthe é uma extensão do Charles, ela renega a filha, ela se distancia da filha, ela tem nojo, acha a criança feia, entre outros aspectos. Vamos lembrar que na primeira parte nós finalizamos ela grávida e aqui a criança nasce, está crescendo. É que ela almejava um menino. Devido à masculinidade dele, ela poderia, por extensão, alcançar tudo aquilo que lhe foi tolhido por ser mulher. Ao nascer uma menina, todas as coisas que nesse período são esperados de uma excelente mãe, elas são renegadas pela Emma. Até mesmo na negligência e educação dessa criança. Emma espera preencher esse vazio, essa idealização que ela tem através do casamento. Tenta preencher em relação à filha. Quando nunca vai preenchendo, chega na grande frustração, que é o primeiro episódio de doença, né? O primeiro momento que ela fica convalescente. O Flaubert deixa até em algum momento anterior, deixa claro que Emma nunca nem sequer havia desmaiado. E agora ela tem a doença dos nervos das mulheres. Tem outro termo interessante que ele vai usar, se eu não me engano, é na mesma página, dizendo que agora existia uma névoa sobre a cabeça de Emma. E essa névoa surgiu no momento em que ela se casou. Exatamente por, ainda que ela pensasse que o casamento seria esse momento de liberdade, de alcançar esses sonhos, o narrador já deixa ali implícito que o casamento provavelmente é o oposto disso. E nessa descrição de frustração, na página 179, há uma descrição bem quixotesca. Ela está conversando com o seu primeiro amante, né, o Rudolf, e ele dirá: o quê? Você não sabe que há almas sempre atormentadas? Elas precisam sucessivamente de sonho e de ação, das mais puras paixões, dos mais furiosos prazeres, e assim se lançam a todas as espécies de fantasias e loucuras. Haverão outras citações semelhantes, outras citações parecidas sobre essa busca inalcançável pelo desejo, pelas paixões, para que isso mantenha-se vivo. E sempre em que isso é citada, a frustração, por outro lado, ela é apresentada na voz do narrador. O Rudolf vai ser muito importante para isso, não apenas por ser o primeiro amante, a primeira tentativa da Emma, ele fará análises muito pontuais, muito importantes sobre a Emma. Em outro momento que ele diz para elas: Bovary não é seu nome, Bovary é o nome de outro. É o título, Madame Bovary. A forma como a mulher apresentada na sociedade era através do nome do marido, né? Ela no início é a Emma, mas ela é a filha do fazendeiro, e depois ela se torna a esposa do médico, sempre como extensão desse outro, sem identidade própria. Exatamente, está em busca dessa sua identidade, dessa formação, através dessas outras tentativas de busca, de controle, de amantes, dos livros. Inclusive, a Emma vai começar a ter atitudes, foi uma das questões até desse livro ser condenado na época, não é simplesmente porque era uma mulher adúltera, mas devido a atitudes que ela vai tomar, comportamentos que ela vai ter, que eram tidos como comportamentos próprios masculinos. A mulher não existia, não possuía autonomia, ela não possuía própria consciência da existência, eu não poderia tê-lo. E a única existência que a mulher possuía era dentro do espaço privado, como mãe, como dona de casa. Na sociedade, a existência está em público, os homens existem em público. E a Emma, ela busca inverter isso. Ela passa a não ser mãe, ela passa a não ser uma boa esposa, tanto porque ela trai o Charles, como ela negligencia a casa e não se preocupa mais com algumas coisas que ela deveria se preocupar, a religião dos empregados, né, como a sogra a critica na parte anterior. Mas nós vamos vendo a Emma fazendo com que o Charles lhe permita escrever promissórias, ou seja, negociar, tratar das finanças, do dinheiro da casa, vai ter uma amazona própria para cavalgar, começa a beber aguardente. Ela vai no seu mundo ali tomando cada vez mais esse espaço que é protagonizado por homens. O auge, talvez, na minha leitura, tenha sido o momento em que ela entra no teatro, o transe que ela sente quando ela está ali no teatro. A frase que o Flaubert usa é que ela vai se tornando cada vez mais ousada e mais livre. E o teatro é um momento em que o seu desejo, que antes era
apenas uma extensão daquilo que ela lia, está ali sendo encenado na sua frente e ela passa esse sentimento. O protagonista da ópera, eu não lembro agora o nome dele. A tradução dessa edição de luxo da Martin Claret é feita pelo Herculano Vilas Boas. Nesse momento que ele diz que o espírito de Emma era mais ousado e mais livre, ele traz uma citação, uma comparação a George Sand, que era amante do Chopin. Se você procurar fotos dela na internet, ela era uma mulher que se vestia em momentos com trajes masculinos, ela fumava, ela tinha essa expansividade. Mais que a Madame de Staël, por exemplo, não tão representativo para o romantismo, Emma ela vai se tornando esse tipo de mulher que não era bem vista socialmente pela burguesia, que antes, de certo modo, em um certo limite, era permitido na aristocracia e que agora ganha espaço, especialmente nas artes, nas pretensões desse novo mundo que surgia. Só que, ao mesmo tempo que ela vai tendo essa autonomia, por um lado, a crítica, em um momento velada, em outros muito diretas, do Flaubert sobre como as mulheres liam, né? A Emma tá lendo muito. É interessante que ela passa de livros de romance para livros religiosos, depois para livros científicos, filosóficos, de céticos e ateus, até em alguns pontos. Ela vai ler muito Voltaire, é o autor mais ovacionado aqui. Isso não é apenas um indicativo dessa dicotomia entre fé e ciência, que é apresentada, que eu já comentei anteriormente, mas dessa inconstância da Emma, dessa busca de diferentes modos, que é exatamente não a busca pelo prazer estético, mas apenas uma confirmação daquilo que ela estava sentindo. Quando ela estava buscando no relacionamento, na filha, no amor, esse preenchimento, ela estava lendo os romances. Quando ela se frustra e não encontra nem no casamento nem na filha, e tem a doença e se agarra na religião, ela começa a ler livros religiosos. Quando a religião não funciona mais para preencher esse espaço, ela vai para os livros céticos, para a filosofia, para o indicativo de que o mundo era assim, a sociedade era assim, tudo que era apresentado de maneira idealizada anteriormente não funcionava. Só que isso também não se preenche em uma das frases mais curtas e sintéticas, pontuais sobre quem é Madame Bovary, está na página 214, que é inclusive uma adaptação de uma frase que está no Manifesto Comunista do Karl Marx. Mais um reflexo dessa questão social, da visão social da mulher. Ela só desejava apoiar-se em algo mais sólido do que o amor. E o amor não é apenas o amor pelo marido, o amor romântico, todo o amor que ela devota a cada um desses aspectos que vai se passando durante o enredo. Há um indicativo do peso do cristianismo, não só nesse sentimento místico, mas na cura da doença, da ideia que se tinha na época, desse sentimento religioso que se propagava naquele período, que o homem tinha um coração enganoso, que você não poderia confiar em si mesmo, você deveria estar sempre suspeitando de si mesmo, se apegando a Deus, à religião, porque se tudo dependesse de você, você estaria perdido, iria para o inferno. Nesse mesmo contexto que a individualidade vai crescendo cada vez mais no campo social e estético. Por isso que no seu delírio religioso ela vai se tornando consumista, vai comprando relíquias e ela cada vez mais vai percebendo que não pode controlar a si mesma. Os amantes já estão vindo, as outras coisas. Há projeções de como vai piorar essa situação. Ela tem essa suspeição de si mesma. E isso, obviamente, era algo que tinha um peso muito maior sobre a mulher. E por fim, a influência, né, do espaço na condição, na perspectiva humana. E isto vai ficar muito claro, especialmente nas relações que a Emma vai possuir, os diálogos que ela vai ter com o Rudolf, porque, por exemplo, o jogo de sedução entre eles vai mais do que um quê romântico, especialmente os primeiros momentos. Eles falam muito mais sobre as instituições, os status sociais, as críticas a estas instituições do que necessariamente sobre si mesmos, sobre o outro. Voltando ao episódio da heresia, né, do livro do catecismo, quando ela derruba, chuta, então é um momento também dessa influência do espaço, é todo um impacto que ela está recebendo, que ela vai se fechando até que aconteça e essa heresia seja praticada. E é propício puxar esse episódio porque a descrição da casa do Rudolf, quando ela vai se encontrar com ele, principalmente no primeiro momento que ela entra, e a descrição de quando ela está sozinha no seu quarto, mostra essa influência do espaço, do ambiente. A casa do Rudolf, ela é espaçosa, ela é cheia de riqueza, mas ela é extremamente escura e ela é difícil de entrar. Ela é difícil de ser acessada. Reflexo totalmente de quem é o Rudolf.
esse homem rico, expansivo, vaidoso, cheio de luxúria, tem espaço para mais amante do que simplesmente para Emma, sabe deixar esses limites até onde ela pode entrar, até onde ele pode fingir que se doar para se aproveitar da situação. Enquanto que a casa da Emma é escura, cada vez mais o seu quarto vai ser descrito como escuro, ela tem os episódios das velas aromáticas que ela vai estar escrevendo, sufocante. Não é à toa que o Flaubert vai deixar claro, né, que a Emma nunca desmaiava, ela era muito forte, agora ela começa a desmaiar, a ter síncopes. Algo que também é visto nesse período como a tirania da intimidade. Havia esses espaços sociais, a família, o ciclo familiar, como nós falamos no vídeo de apresentação, era hipervalorizado. Existiam esses distanciamentos entre as casas, entre as intimidades das pessoas, mas isso provinha muito do espaço urbano. E a Emma não está num espaço tão urbano assim. Então, ainda que exista esse distanciamento, é muito invasivo. Ela fica também nesse espaço, a importância do quarto, da reclusão do quarto, exatamente porque o farmacêutico tá sempre ali, a mulher dele, quando ela fica convalescente, a água de leite fica com a criança, depois ela tem que expulsar. Estes espaços de intimidade vão sendo rompidos e vão tendo desníveis no decorrer de toda essa segunda parte. Como eu falei, no primeiro momento em que a Emma tá no teatro, a descrição que o Flaubert mostra da arquitetura influenciando também sobre a acústica, sobre a apresentação, só intensifica essa paixão, esse impacto, esse sentimento da Emma. O teatro, nesse momento, é a própria extensão dela também. Assim como seus bibelôs, ele vai descrever os bibelôzinhos da sua estante com características sobre ela, né? Umas bailarinas na corda bamba, como a relação dela e do Rudolf. E também os presentes que ela dá pra ele, como essa extensão dela mesma. Esse consumismo exacerbado dela, ainda assim é um reflexo dessa autonomia, das promissórias que o marido dá, dela poder ter conta desse dinheiro, disso ser dado ao amante que ela procura, também extensão desse desejo, esse poder de realização. E quanto mais a Emma cresce nessa autonomia, ela na verdade está sendo descrita como menor, né? Moralmente se afundando cada vez mais. Da metade dessa segunda parte para frente vai aparecer em diversos momentos o termo mulherzinha ou pobre mulher. Muitas vezes da boca do próprio Rudolf, vai ter um momento, né, que vai ficar muito claro como ele manipula esse verme. Não é apenas o espaço social que é manipulado, as funções sociais que estão sempre atrás de máscaras, de papéis a serem desempenhados, mas até o modo como se vivem os desejos, os amores. Ainda assim, isso serve a este social. Isso vai estar muito forte quando Rudolf vai escrever e está manipulando ali a carta, porque ele sabe que ela pode se sentir assim, assado, e se livrar dessa mulherzinha. E logo no início dessa segunda parte, não sei quem percebeu, no momento da Feira de Agricultura, há uma profecia, quase como um anunciado, feito pelo vendedor amiguinho da Emma, de como essa história vai acabar. Mas isso nós vamos ver segunda-feira. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esses são os nossos comentários sobre a enfim terminada segunda parte de Madame Bovary. Segunda-feira nós nos encontramos para falar sobre a terceira e última parte desse livro. Você que está participando, me conta aqui o que mais te chamou a atenção. Se há algum outro pilar que você identificou nessa segunda parte, além desses três que eu apresentei. Nos vemos lá no Instagram, que possamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos manhãs de vento. Valeu!